Oi, gente, bem-vindos a mais um programa Papo Cinema com a Artcom. Hoje a gente vai falar sobre filmes high school, um assunto que eu acho que a maioria de nós, adolescentes de hoje em dia, jovens de hoje em dia, vivemos na nossa infância. E solta a vinheta. Bom, a gente vai falar agora sobre os 5 filmes que nós consideramos os mais expressivos pra gente dessa categoria. E o primeiro vai ser Grease, um filme de 1978 que veio pra quebrar todo aquele esquema de cinema clássico que tava rolando na época e que a gente considera que foi um musical. Vale lembrar que é um estilo musical, então a gente vinha tendo todos aqueles musicais clássicos e o Grease, ele se encaixa numa outra categoria de musical que quebrou com esses musicais clássicos, feito Noviça Rebelde, O Mágico de Oz. Ele veio e é completamente diferente, com uma proposta completamente diferente, com uma valorização muito grande da juventude. Porque até então a juventude não tinha voz, principalmente no gênero musical. Os filmes que foram citados aqui, A Noviça Rebelde, O Mágico de Oz, mesmo o Mágico de Oz, que ele tem uma pegada mais infantil, eram coisas muito dramáticas. E Grease não. Grease basicamente não quer apenas entretenimento, mas esse era o foco. Você fazer um filme para divertir, um filme que fosse gostoso de assistir, um filme leve. E a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre Grease, que é um filme maravilhoso. Então, se você não assistiu, assista. Mas vamos mudar pro próximo, que vai ser High School Musical. Que é o Neto, né, gente? Sim. Vamos conversar sobre High School Musical. Acho que todo mundo que viu o título de filme de high school deve ter pensado no quê? High School Musical. Musical. High School Musical é mais um filme musical que veio da Disney e que, assim, foi bombástico. Acho que não tem uma criança de 2008 que não amava High School Musical. Pelo menos eu amava, você também deve ter amado muito. Então todos amamos. E foi um estilo de filme da Disney que também foi precursor de muitos outros da Disney, entendeu? Que ele criou um movimento ali dentro do Disney Channel. Vieram depois Cheetah Girls, Jumping... Camp Rock. Lembrei. Nossa, Camp verdade. Rock. E entra na vibe, é legal porque a Disney, como empresa, ela sempre teve música nos filmes de animação. Então, o Disney Channel, que é o outro membro, trazer isso para os filmes também, essa musicalidade, foi muito interessante. A Disney sempre teve ligação com música. Se você pegar, por exemplo, Sexta-feira Muito Louca, tem a questão do rock, que ela tem uma banda, porém não é um musical. Em High School Musical, realmente, que surgiu isso, mesmo Lizzie McGuire, que ela se tornava cantora, não tinha a questão musical ali. Agora, High School Musical não. Acho que até pode fazer um paralelo pra gente, pra nossa geração. High School Musical é o que Grease foi pros nossos pais, pros avós de alguém. Então, é muito interessante. E marca gerações, gente. É o tipo de filme que marca mesmo. E todo mundo lembra, todo mundo lembra. Mesmo se você nunca assistiu, você sabe o que é. Isso que é Eu acho que bacana. isso é um dos atrativos desse gênero, sabe? Porque a gente, pelo menos nós brasileiros, jovens brasileiros, a gente assiste o filme e acha muito legal, né? Eu sempre achei muito legal os vários clubes que tinham e esse negócio mesmo dos grupos, sabe? Bem demarcado, né? Bem estereotipado. Mas, gente, tem 3 filmes, né, do High School. No primeiro é bem High School mesmo, que eles estão na escola. O segundo é mais uma coisa de férias. E o terceiro já é formatura. Qual vocês Sim. preferem dos 3? Olha, eu sou fã do Difícil. primeiro. Pra mim foi assim, o high school, sabe? Os outros vieram só pra complementar, mas o primeiro é o high school. E o terceiro que foi aquele final que todo mundo esperava, que, nossa, eram filas no cinema. O pra terceiro eu você achei assistir. lindo. É, Eu achei as então, músicas muito bonitas, acho que é o mais assim, talvez melhores. completo, né? Então, mas assim, Enquanto pra mim o favorito é o 2. Eu Eu adoro gosto. 2. Motivos de Fabulous, gente. Aquela música é a música da minha vida. Bom, a gente tem 1, 2 e 3. Diga aí nos comentários qual você prefere, né? comenta aí. Vamos ver. Bom, vamos pro próximo então. A gente vai falar um pouquinho de A Mentira. Um filme que talvez você não tenha assistido, porque ele não foi tão hypado assim. Mas E A Mentira, na verdade, é um filme que ele lida com o tema high school, mas não é da mesma maneira que os outros filmes, tipo High School Musical. High School Musical, uma das primeiras músicas, fala sobre você se manter no seu grupo, né? Esse negócio do estereótipo, de o grupo das patricinhas, o grupo dos atletas e tal. A Mentira, você tem um ambiente do high school, né? Tem uma escola toda lá, mas não tem essa divisão tão clara, porque a protagonista é a Emma Stone, né? E ela é só uma menina comum, assim, ela tem uma
amiga, que é uma menina comum que nem ela. Eu sei que tem, assim, no filme, tem o grupo dos religiosos, né? Que inclusive a antagonista é uma super Jesus freak. Mas, assim, você não vê essa diferenciação de atletas, nerds e tal. E é interessante esse filme porque, na verdade, ele não romantiza tanto assim o high school como os outros filmes. Ele, inclusive, eu acho que até ironiza, né? No ponto de, assim, nesses filmes de high school, geralmente tem uma pessoa que é zoada e a pessoa fica super mal, super na bad por ser zoada. E nesse filme, não. A protagonista, justamente, ela se zoa junto e ela piora a situação dela, entendeu? Então, eu acho que vem muito pra... Sim, aí aparece o amigo dela, que é homossexual, e ela ajuda ele a lidar com isso, porque a galera zoa ele por causa disso. E tem também uma cena que a menina é enviada pra diretoria por causa de uma dessas religiosas Jesus freaks que estão perseguindo ela. E aí o diretor tá conversando com ela e dando bronca, e aí ele fala pra ela assim: isso aqui é escola pública. Se eu deixar as meninas longe da prostituição e os meninos longe da maconha, eu tô feliz, eu ganho bônus. Então, tipo, a gente que tem essa ideia super romantizada do high school, sabe? Tipo, não, funciona super bem. O ensino médio aqui no Brasil é nada comparado a eles. Você vê que, na verdade, também tem essa diferenciação nos Estados Unidos de escola pública, escola particular, sabe? Agora eu vou pegar um embalo um pouco desses filmes que contrapõem os filmes high school. E a gente vai falar um pouquinho sobre Meninas Malvadas, que eu acho que também é um filme completamente simbólico. Vamos Nossa, lá? maravilhoso. Amém. Marcou muito a geração que realmente, assim, era adolescente, né, quando lançou o filme. E eu lembro que ele passou, acho que no pay-per-view, na época. E aí eu não tinha um canal, eu não tinha como ver o filme. Só que eu achei o trailer tão maravilhoso e, tipo assim, me fascinou tanto que eu ficava vendo o trailer no pay-per-view até eu conseguir ver o filme de verdade, sabe? Porque ele é muito atrativo aos olhos, assim. A capa dele é super colorida, os figurinos das meninas são maravilhosos, são muito bem trabalhados. Sim. E, na verdade, assim, a história de Meninas Malvadas é super o retrato de uma high school tradicional, tem muito essa divisão. Uma cena icônica do filme é eles apresentando as mesas, né, falando: essa mesa é dos nerds, essa mesa é das patricinhas, essa mesa é isso, aquilo, outro. E é muito especial esse filme porque eu acho que ele marcou muito em algumas falas, né, que ele tem. Então, por exemplo, até hoje tem gente que no dia 3 de outubro posta no Facebook: hoje é dia 3 de outubro. Porque a Cady Heron, que é a protagonista, fala numa cena do filme: em 3 de outubro, ele me perguntou que dia era. 3 de outubro. Muitos memes, nasceram muitos memes desse filme. É absurdo. Regina George. É. Quem não sabe quem é a Regina George? Meu Deus. A Regina George é perfeita. Um dia, ela me socou no rosto. Isso foi irado. Uma coisa que eu acho muito legal em Meninas Malvadas é a questão do bullying, que é trazida muito forte assim, só que ao mesmo tempo sucinta, não é assim, haha, seu horroroso. Não. Só que é a picuinha, é a coisinha feita aqui, coisinha feita ali, realmente malvada, esse é o termo, é malvadeza. Sim, que elas fazem. É aquela, nossa, que saia bonita, aí a menina vai embora, nunca vi uma saia mais horrorosa na minha vida. É um bullying psicológico que elas se fazem. Eu acho que vale falar também que, como a gente disse, veio pra contrapor muitos filmes de high school, porque ele meio que ironiza, ele tem um humor um pouco diferenciado, então não era uma coisa que era comum aos filmes high school daquela época, que nem Grease, que a gente, os anteriores no caso, que nem o Grease que a gente citou, que é só uma historinha, não, ele vem e ele... É porque ele trabalha muito com a ironia, ele trabalha com a ironia, então, na verdade, assim, você vê que tem as patricinhas que são super celebradas, as poderosas, né, que falam no filme, são super celebradas no colégio, mas, na verdade, a construção dos personagens delas mostra a ironia do ser delas, entendeu? É uma criticazinha lá no fundo. Geralmente, nesses filmes high school, a menina sempre, pra ser legal, ela sofre por uma transformação. Nesse filme, não, ela sofre a transformação durante o filme e ela vê que aquilo lá só piorou, entendeu? Ela virou uma pessoa muito ruim, uma pessoa malvada. Uma menina malvada. Então, uma menina malvada. Então, assim, isso também é muito diferente do que a gente vem sendo acostumado a ter. Então, agora, pra falar um filme que talvez una esse lado de transformação, mais a visão da Patricinha, a gente vai falar um pouquinho de Patricinha de Beverly Hills, que também é um filme classiquíssimo. Em termos de high school, eu acho que é um dos mais icônicos, principalmente pela questão de figurino. Você vê aquela roupinha xadrez amarela dela, sendo que ela nem usa o filme inteiro, sabe, gente? É um pouquinho.
E marcou muita gente, todo mundo vê, lembra. Marcou muito a geração dos anos 90 e todo mundo que veio em seguida. Marcou muito essa relação de filmes high school. E o que eu acho muito bacana desse filme é que, como eu disse, em Meninas Malvadas a gente tá se infiltrando ali no antro das patricinhas. Normalmente os filmes se vê pela visão do loser. Nesse filme não. A gente realmente está na visão da patricinha, de Beverly Hills. Ela que a gente vê as coisas pelo lado dela e ela não é uma vilã. Isso que eu acho legal. Normalmente nos filmes, as patricinhas elas são tidas como as pessoas ruins, as pessoas que só querem humilhar os outros. E não, a gente vê vários estereótipos desse meio de patricinha, da menina popular, na Cher, que é a personagem principal. Mas ela não é má. Ela é uma personagem muito forte, ao mesmo tempo que ela é muito frágil. Então eu acho que, tipo, isso que deixa muito interessante o personagem da Cher. Isso é legal. Quando ela sai ali do meio dela, da bolha dela, ela vai para um outro lugar, uma outra vizinhança que seja, ela totalmente sai ali do mundinho dela, não sabe o que fazer, ela fica meio perdida. E isso é muito legal, ela perceber que o mundo não é o mundinho dela, o mundo é mais do que aquilo. E é muito engraçado que ela tem vontade de se transformar. Então, em determinados momentos do filme, ela fala assim: eu quero virar uma pessoa melhor, sabe? Eu vou começar a trabalhar a minha alma, acho que ela usa essa expressão. Então, tipo, é muito o que a gente falou de Meninas Malvadas, que a menina passa por uma transformação e vê que não é aquilo. E ela não, ela é uma pessoa e ela quer virar outra melhor, entendeu? Então, assim, os dois têm esse lado de transformação que eu acho que é muito importante e tal. Sim, na questão do egoísmo mesmo, porque o filme lida muito com essa questão. Ela faz coisas boas para as pessoas, mas visando o benefício próprio. No final, ela vai se transformando, ela vai vendo que realmente ela pode fazer boas ações, mas para os outros realmente, ser altruísta é a mudança dela. Esse foi mais um programa Papo Cinema. Bom, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Se vocês gostaram, comenta aí, curte. Se não gostou, também comenta, faz a sua crítica. Segue a página da Artcom no Facebook e no Instagram. E... Getting Loser. We're going shopping.